Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a diáspora judaica. Se você gosta desse projeto ou se sente interessado em receber os novos vídeos que vão sendo postados por aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma curtida, ative as notificações, nos siga em outras redes sociais como Facebook e Instagram. Do mais é isso, vamos ao vídeo. Mediante aos recentes conflitos entre Israel e Palestina, que já deu cabo na vida de milhares de pessoas, um discurso que sempre retorna em forma de argumentação para a justificativa de tal conflito é a perseguição que os judeus sofreram durante milênios de sua história e das famosas diásporas que perseguiram esse povo durante muito tempo. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. A gente vai entender um pouco mais como se deu a migração forçada dos judeus e sua história de perseguições e fugas que culminariam na ascensão do sionismo, a criação do Estado de Israel, os conflitos entre Israel e Palestina e nos atuais acontecimentos que estamos presenciando nos dias de hoje, tá joia? Bom, primeiro a gente tem que voltar bastante no tempo e entender que durante a história os judeus foram submetidos a vários processos de expulsão forçada ao longo de sua história dos territórios onde eles habitavam. Esses processos de expulsão forçada são chamados aí de diásporas judaicas. Há alguns historiadores que defendem que houveram duas grandes diásporas e outros historiadores que defendem que houveram diversas diásporas. Tá? Hoje a gente vai centralizar aqui nossos comentários nas maiores diásporas e como essas diásporas se deram. A primeira diáspora judaica foi um processo histórico de dispersação e exílio do povo judeu que teve início em provavelmente ali meados do século VII a.C., quando o Segundo Império Babilônico se expandiu e dominou a região do Oriente Médio. Esse império também é conhecido como Império Neobabilônico ou Império Caldeu, pois era governado pela dinastia dos povos caldeus, um povo de origem semítica que habitava o sul da Mesopotâmia. Em 626 a.C., Nabopolassar, um general caldeu, se rebelou contra o domínio dos assírios, um outro povo que dominava a região nesse período, e se proclamou rei dos caldeus, iniciando uma série de guerras contra os assírios e seus aliados egípcios, que durou cerca de 2 décadas. Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor II conseguiram derrotar os seus inimigos e estabelecer um vasto império que tinha como centro político, econômico e cultural a cidade da Babilônia, uma das mais antigas e prósperas da antiguidade. Foi nesse contexto que os reis babilônicos entraram em conflito com o reino de Judá, que fazia parte do antigo território de Israel e que era habitado pelos povos judeus, um povo de origem hebraica que seguia a religião monoteísta do judaísmo. Os babilônicos então invadiram o Judá em diversas ocasiões, saquearam, destruíram e deportaram milhares de judeus para a Babilônia, onde foram submetidos a um processo de escravização e assimilação cultural. Esses eventos são narrados principalmente na famosa Bíblia hebraica, nos livros de Reis, Crônicas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e são conhecidos como o processo de cativeiro babilônico ou exílio babilônico. A primeira diáspora judaica acabou sendo finalizada em 539 a.C., quando o rei persa Ciro o Grande conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal, reconstruindo seu templo em Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos. Foi assim que iniciou o primeiro processo de diáspora judaica, ou seja, dispersão e exílio do povo judeu pelo mundo. A segunda diáspora judaica foi um processo de dispersão e exílio dos judeus de sua terra natal, a Palestina, que iniciou provavelmente no século I a.C. e se intensificou no século I depois de Cristo, em razão da dominação do Império Romano sobre a região. Em 37 a.C., o Senado romano nomeou Herodes o Grande como rei. Esse rei era de origem idumeia. Herodes governou sob a tutela de Roma, realizando diversas obras públicas, reconstruindo o Templo de Jerusalém, mas também enfrentando diversas revoltas e conspirações de seus súditos judeus, que o viam como um usurpador. Com a morte do rei Herodes, em 4 a.C., o reino foi dividido entre seus 3 filhos, que também foram submetidos à autoridade romana. A partir de 6 d.C., os romanos passaram a nomear governadores romanos, chamados de prefeitos ou procuradores, para administrar diretamente a Judéia, uma das províncias da Palestina.
Esses governadores eram responsáveis por cobrar impostos, manter a ordem e reprimir rebeliões que aconteciam dos judeus, se multiplicando ao longo do século I até fim da segunda diáspora judaica. Ou seja, durante esse período, os judeus ficaram sob total domínio romano. Embora eles pudessem exercer alguns de seus direitos, como o direito ao culto, eles não tinham uma autonomia própria, eles não tinham um governo próprio, nem representantes legais durante esse período. A chamada Primeira Guerra Judaico-Romana acabou implodindo no ano de 66 d.C. e resultou na destruição de Jerusalém e do Templo, em 70 d.C., pelo general Tito. A Segunda Guerra Judaico-Romana, conhecida como a Revolta de Bar Kokhba, ocorreu entre 132 e 135 d.C., sendo motivada pela tentativa do imperador Adriano de transformar Jerusalém em uma colônia romana chamada de Aelia Capitolina e de proibir também práticas religiosas judaicas. Essa revolta foi brutalmente reprimida pelo general romano Sétimo Severo, que massacrou milhares de judeus e baniu os sobreviventes de Jerusalém. A partir de então, os judeus se espalharam por diversas regiões do mundo antigo, formando comunidades que preservaram sua identidade cultural e religiosa ao longo da história. Ou seja, durante o processo da Segunda Diáspora, primeiramente os judeus estavam submetidos ao governo romano. Após a morte de alguns governantes da região que eram um pouco mais liberais, um pouco mais conciliadores naquilo que se diz respeito à cultura judaica, algumas guerras acabaram implodindo, até que no ano ali de 132 a 135 houve essa grande guerra que massacrou milhares de judeus e baniu o restante para outras regiões, sendo proibidos de estarem ali na cidade de Jerusalém. Sem ter então um estado próprio, por quase 2000 anos os judeus foram um povo disperso pelo mundo, sem um território governado por eles mesmos e suas instituições. Essa diáspora judaica também trouxe a perseguição para os judeus. Eles sofreram na Idade Média, especialmente em épocas de doença, fome e crise econômica, pois os mesmos eram culpados pela morte de Jesus e teriam preferido soltar Barrabás e deixar que Jesus fosse crucificado. Além disso, muitos judeus foram mortos em vários países, nos chamados pogroms, que eram espécies de pequenos holocaustos cometidos aí por imperadores medievais contra o povo judeu. Vale ressaltar que durante o período medieval, diversos reinos, como o Reino Franco, os reinos provenientes dos impérios visigóticos, o próprio Sacro Império Romano Germânico, eram reinos cristãos. Então, os judeus nesse período acabaram sendo absurdamente reprimidos devido aí ao histórico do seu povo. Essa diáspora judaica também é importante aqui ressaltar que, apesar de viverem quase 2000 anos sem um Estado, fazendo parte de diversas comunidades, os judeus conseguiram preservar sua cultura e tradição. E foi justamente tendo em vista esse cenário, um cenário onde os judeus estavam dispersos do seu centro urbano, onde não havia um líder religioso ou um estadista que pudesse os governar, estavam sempre pressupostos a governos estrangeiros, que surgiu então, na metade do século XIX, o chamado sionismo, que é um movimento político e cultural que se originou principalmente entre os judeus da Europa Central e Oriental, que viviam sob o domínio dos impérios, como por exemplo o Império Russo, o Império Alemão e o Austro-Húngaro. E aí a gente já está falando aí da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, já muitos milênios aí após as duas famosas diásporas judaicas. Nessas regiões, os judeus eram vítimas de discriminação, antissemitismo, perseguição e os famosos pogroms, esses massacres organizados contra comunidades judaicas que desde a Idade Média somente ascendeu até a chegada da Idade Contemporânea, nunca parou, foi sempre algo que os judeus estavam enfrentando, e o sionismo surge como uma forma de defesa do povo judeu, defendendo a criação de um Estado judaico independente e soberano, que seria o lar nacional dos judeus que estavam espalhados pelo mundo, incentivando a migração em massa dos judeus para a região da famosa Terra Prometida. O nome sionismo deriva-se de Sião, um antigo monte de Jerusalém que era considerado sagrado pelos judeus, pois ali teria sido construído o primeiro templo dos judeus por Davi, o segundo rei de Israel por volta do século X a.C.
Esse templo foi destruído pelos babilônios em 586 e reconstruído pelos judeus que retornaram do exílio após a libertação por Ciro o Grande em 70 d.C. A libertação ocorreu antes, né? Mas acabou sendo novamente destruído pelos romanos, aí sim, em 70 d.C. Desde então, os judeus foram dispersos pelo mundo, vivendo como minorias em diferentes países e culturas. O relevo de Jerusalém foi modificado diversas vezes na história por conta de guerras e invasões a essas construções, a esse centro urbano. Na atualidade, o Monte de Sião, por exemplo, se encontra próximo à muralha de Jerusalém, que foi erguida pelos otomanos ali no século XVI. Com o tempo, a região de Jerusalém inteira passou a ser genericamente chamada de Sião e se tornou um símbolo de esperança e de fé dos judeus, que sempre rezavam pelo retorno de Sião. Foi por isso que o movimento que defendia o restabelecimento de um Estado judeu na região de Jerusalém ganhou o nome de sionismo, uma vez que expressava o anseio dos judeus pela redenção e pela sua libertação. Em 1895, Theodor Herzl, um jornalista judeu austro-húngaro, publicou seu livro, O Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica, considerada a obra fundadora do sionismo político. Herzl argumentou que a violência que os judeus sofriam não era uma questão meramente religiosa, mas uma questão nacional, e que somente a construção de um Estado próprio acabaria com essa violência, propondo que os judeus negociassem com as potências europeias a concessão de um território para a formação do Estado judeu, que poderia ser na Palestina, Argentina ou em outro lugar. Também organizando aí diversos congressos sionistas, como por exemplo o Congresso da Basileia, na Suíça, em agosto de 1897, que reuniu 200 delegados de diferentes países que aprovaram o chamado Programa de Basileia, que declarava o sionismo a busca por estabelecer o lar para o povo judeu na Palestina, garantindo então o direito público e estatal de um lar para os judeus. O sionismo fez parte de um movimento mais amplo que atingiu o mundo ocidental durante o século XIX, como, por exemplo, a unificação do nacionalismo a esse discurso e movimentos de criações de estados-nação. Nesse período surgiram diversas ideologias e movimentos que defendiam a união dos povos, que compartilhavam uma mesma língua e cultura, reivindicando o direito à autodeterminação e à independência. Entre esses movimentos, destacam-se ali o pan-eslavismo, que buscava a união entre os povos eslavos sob a liderança da Rússia, o pan-germanismo, que buscava a unificação dos povos germânicos sob uma liderança alemã, o sionismo, que buscava a consolidação do pan-judaísmo, pois buscava a união dos judeus sobre a liderança de um Estado judeu. Após o sionismo se institucionalizar a migração de judeus para a Palestina e região que fazia nessa época parte do Império Otomano, habitada ali por árabes há séculos, cresceu consideravelmente, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 e 18, quando a Palestina passou a ser administrada pelo Reino Unido, que prometeu a criação de um lar nacional judaico na região através da Declaração de Balfour, em 1917. Essa migração gerou severos conflitos entre os judeus e os árabes que estavam habitando a região ali há alguns bons anos. Os árabes estavam ali por pelo menos quase 2 séculos e a maioria dos judeus que chegavam à Palestina acabavam vivendo em regiões chamadas kibbutz, que eram comunidades agrícolas coletivas que buscavam desenvolver a economia e cultura em defesa dos judeus na região. Muitas das terras compradas na região foram financiadas por associações judaicas ou por ricos judeus da Europa ou dos Estados Unidos que apoiavam o projeto sionista. O sionismo só se concretizou em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou entre 39 e 45, quando os judeus foram vítimas do famoso aí Holocausto, né? O genocídio promovido pelos nazistas, que acabou ceifando a vida de cerca de 6 milhões de judeus na Europa. Diante dessa tragédia, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou em 1947 a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Os judeus aceitaram então a partilha, mas os árabes a rejeitaram, dando início a uma guerra contra os judeus, tentando expulsá-los da região. Em 14 de maio de 1948, os líderes sionistas proclamaram a independência do Estado de Israel, que foi reconhecido por vários países, mas não pelos países árabes, que continuaram a lutar contra Israel. E desde então esse conflito aí vem se alastrando entre israelenses e palestinos, persistindo aí, sendo um dos mais complexos e violentos da história da humanidade, e não só da história contemporânea. O
O sionismo, como movimento nacionalista judaico, enfrenta diversas contradições internas e externas. Internamente, há divergências entre correntes políticas, religiosas e culturais do sionismo que nem sempre concordam sobre o objetivo e os meios para delimitar aí os famosos limites do Estado de Israel. Externamente, há um conflito com os palestinos que reivindicam o direito de autodeterminação, a soberania e a dignidade do seu próprio território, que foi ocupado e acabou sendo praticamente colonizado por Israel. Ou seja, os argumentos contra Israel dos palestinos seriam aí muito parecidos dos israelenses no início ali da criação do Estado de Israel contra os palestinos. Então, existe uma questão muito dúbia entre esse conflito, algo que é extremamente complexo, não vem muito ao caso hoje. Hoje a gente está conversando um pouco mais sobre o que foram essas diásporas judaicas, o que os judeus tiveram de enfrentar durante a sua história até a criação do Estado de Israel. E, bom, o conflito Palestina e Israel é muito mais complexo que isso. Provavelmente merecia um vídeo mesmo só para isso, Vamos ver aí se dá para sair algo do tipo. É um tema que ainda envolve muita opinião contraditória, um tema que gera muitos debates acalorados. Então eu não sei se a gente ainda está disposto aí a trazer esse tipo de vídeo por projeto, mas lembrando que esse vídeo não é uma defesa do sionismo ou uma justificativa dos fatos recentes acontecidos, e sim uma apresentação dos fatores históricos que culminaram na criação do Estado de Israel, apresentando-os aqui de modo honesto e realista, pautado na história mesmo. Se você gostou desse vídeo, gostou aí de saber como os judeus foram aí dissipados pelo mundo, perseguidos, até conseguirem se reencontrar aí no Estado de Israel, deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva aqui no projeto, nos siga em outras redes sociais. Tudo mais é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.